Olá, amados e amadas, aqui quem vos fala é o pastor Marcos. Nesta videoaula vamos estudar o Reino Messiânico, parte 3. Desde já eu peço aos amados, se inscreva no nosso canal, ative o sininho em notificações, marque a palavra todas para estar recebendo os nossos conteúdos automaticamente. Reino Messiânico, parte 3. Nesta aula vamos estudar a estátua de Nabucodonosor. Vamos mostrar nesta videoaula 8 impérios mundiais, 6 já existiram e 2 vão surgir no futuro. Então vamos fazer a leitura para iniciarmos a videoaula. Livro de Daniel, capítulo 2, versículo 1. Ora, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Agora vamos pular para o versículo 32. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Versículo 34. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de barro, nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Versículo 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua, se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Veja bem, amados, vamos para os impérios. Vai ser um estudo panorâmico. Depois vocês podem ler o capítulo 2 de Daniel, o capítulo inteiro. Também parte do Apocalipse, no capítulo 17, também tem algo tá ligado a essa revelação. Nessa estátua, vamos postar aqui a estátua, que vocês possam estar olhando ela por inteiro. E depois nós vamos dividir em parte essa estátua. Dois impérios que vamos apresentar aqui não vai estar nessa estátua. Primeiro império, a Síria. O segundo império, o Egito. Agora, vamos iniciar a estátua a partir do terceiro império. Terceiro império, Babilônia, que é a cabeça de ouro. Quarto império, Medos e Persas, que são troncos e membros de prata. O quinto império, a Grécia, que é o ventre, a região da barriga, o ventre e parte das coxas de bronze. E o sexto império, a Roma. Só que, observando essa estátua, ela tem duas pernas de ferro que representam duas Romas. Não, duas Romas. A primeira Roma foi a Roma do tempo dos apóstolos. E a segunda Roma, que é a segunda perna, vai ser o império do anticristo, que vai surgir no futuro. Então aqui nós já temos 7 impérios. Os dois primeiros, a Síria e Egito, não está na estátua. Mas depois nós temos o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, que são duas Romas. E qual é de fato esse oitavo império? Na verdade, amados, esse oitavo império é o Reino Messiânico, também conhecido como milênio, que é, na verdade, a pedra cortada. Vamos aqui, novamente, fazer a leitura, versículo 34, para que a gente possa entender tudo direitinho. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, ou seja, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, essa pedra cortada sem auxílio de mãos,
que vem, ela é cortada de uma montanha, ela vem e cai nos pés da estátua e destrói toda essa estátua. Versículo 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Então toda a estátua é atingida, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio, e o vento os levou, ou seja, levou. Então aqui vai ser finalizado. Quando Jesus ele vem na sua segunda vinda, ele vem com os anjos arrebatados e os santos. Não, os santos arrebatados, que são os cristãos, a igreja, e os anjos. Ele vem para destruir o império que vai estar atuando na grande tribulação, que é o império do anticristo, a trindade satânica, que é o dragão, Satanás, a primeira e a segunda besta, que é o anticristo e o falso profeta. Então, essa pedra, ela representa a segunda vinda de Cristo. E quando essa pedra ela cai nos pés, porque os pés representam o império que vai estar atuando no período da grande tribulação. Quando Jesus ele vem para aniquilar, destruir com o sopro da sua boca o anticristo, o falso profeta, e esse império que é o sétimo império, a segunda Roma, a perna de ferro, e todos esses países que vão estar aliados, juntamente com seus presidentes e reis, ao anticristo. Versículo 35. Vamos aqui agora explicar melhor para finalizar. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. O versículo 34 fala que quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro. Então, a pedra vem sobre os pés, que é o reino que vai estar ali atuando no período da grande tribulação, mas ele destrói toda a estátua, desde o tempo do império da Babilônia. Por quê? Porque não se trata de impérios naturais, terrestres. Se trata, na verdade, esses impérios é um pano de fundo, mas quem está por trás desse império é o império das trevas, que eles estão atuando na terra, mas o poder, o controle ainda e sempre será do nosso Deus, que na hora certa vai enviar o Messias para destruir esses impérios e inaugurar o reino messiânico, ao qual estamos estudando. Aqui na segunda parte do versículo 35 vai mostrar isso. Quando diz assim, eu vou ler o versículo todo. Versículo 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio. E o vento os levou. Então, destruição total. E não podia achar nenhum vestígio deles. Agora veja bem, a pedra, porém, que feriu a estátua, olhe bem, se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. É exatamente o período do milênio, porque na grande tribulação vai haver uma grande batalha, que é conhecido como a Terceira Guerra Mundial, o Armagedon, vai morrer muita gente, e exatamente no período do reino messiânico é que novamente a terra será povoada nesse reino de paz e harmonia. Então aqui nós vamos finalizar esta aula, é só uma aula de reforço para estar ajudando aí na interpretação e conhecimento sobre o reino messiânico. Ainda pretendemos fazer mais 2 aulas que vai estar fechando tudo bonitinho para que vocês possam terminar esse ciclo de estudo com bastante conhecimento. Então, você que gostou dessa aula, deixa aí o seu like e compartilhe essa aula. Então, o meu muito obrigado e até a próxima aula com a bênção do nosso Deus.